E aí, gente? Se você começou a se interessar por tarô recentemente, existe uma pergunta que todo iniciante faz em algum momento. Qual baralho de tarô você deve comprar? Pode parecer uma pergunta simples, mas quando você começa a pesquisar, rapidamente você percebe que a resposta não é tão óbvia. Porque hoje existem centenas de baralhos diferentes. Baralhos clássicos, baralhos modernos, baralhos artísticos, baralhos minimalistas, baralhos inspirados em mitologia, baralhos com animais, baralhos com personagens, baralhos com estilo completamente diferentes um dos outros. E quando alguém está começando, essa quantidade enorme de opções pode gerar mais confusão do que clareza. A pessoa entra em uma loja ou começa a pesquisar na internet esperando encontrar um baralho simples para começar e de repente se vê diante de dezenas ou até centenas de opções. E então aparecem as dúvidas. Será que existe um baralho que é melhor para iniciantes? Será que alguns baralhos são mais fortes, mais poderosos energeticamente? Será que existe um baralho que funciona melhor do que outros? Ou será que qualquer baralho serve? Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como escolher o teu baralho de tarô de uma forma simples, prática e sem complicação. Sem misticismo desnecessário, sem regras confusas. A ideia aqui é te dar critérios claros para escolher um baralho que realmente te ajude a aprender e a começar a fazer as tuas leituras com segurança. E se depois você quiser aprender tarô de uma forma organizada, passo a passo, eu tô deixando também o link do meu método aqui na descrição do vídeo, onde eu te ensino os primeiros passos no tarô. Meu nome é Nath Chaza. Eu trabalho como taróloga profissional, já tem vários anos e já atendi milhares de clientes. E hoje eu também ensino outras pessoas a aprender tarô de uma forma clara, prática e sem confusão. Então, se você quer aprender tarô de verdade, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui eu sempre trago conteúdos que ajudam quem está começando nesse caminho. Agora vamos começar pelo ponto mais importante. Existe um mito muito forte no mundo do tarô. Muita gente acredita que existe um baralho que tem mais poder. Um baralho que funciona melhor que os outros. Ou ainda que alguns baralhos não funcionam. Mas nada disso é verdade. O tarô não funciona por causa do baralho especificamente. Ele funciona porque ele é um sistema simbólico. Quem faz a leitura é você, independente do baralho que você esteja usando. O baralho é apenas uma ferramenta. Ele é um conjunto de imagens que representam arquétipos, situações humanas, emoções, processos de vida e movimentos da consciência. Quando você aprende a interpretar essas imagens, você consegue ler qualquer baralho que siga a estrutura do tarô, porque existem também outros jogos, outros oráculos que não são tarô, que têm uma estrutura diferente. Aí é outra coisa. Por isso que o primeiro critério para escolher um baralho não deve ser aí energia mística. O primeiro critério deve ser clareza. Quando você está aprendendo tarô, precisa de um baralho que te ajude a entender as cartas. Baralhos muito abstratos, muito artísticos ou muito distantes da estrutura tradicional podem dificultar o aprendizado. Isso acontece porque no começo você ainda está construindo a base. Você ainda está aprendendo o significado das cartas, os símbolos, os personagens, as situações representadas nas imagens. Se o baralho for muito estilizado, você pode ter dificuldade de reconhecer esses elementos. Por isso, a recomendação mais comum entre professores de tarô, e a minha recomendação também, é começar com um baralho específico, o Rider-Waite.
Aqui eu tenho 2 para te mostrar. Existem outras edições também. O importante é que seja o Rider-Waite. Não importa a edição, se é caixinha azul, amarela, verde, enfim. Esse baralho foi criado no início do século XX e acabou se tornando o modelo mais utilizado no estudo moderno do tarô. Grande parte dos livros, cursos, materiais de ensino utilizam esse baralho como referência. E existe um motivo muito claro para isso. O tarô Waite é extremamente didático. Todas as cartas possuem imagens completas, inclusive a dos arcanos menores. E isso faz muita diferença para quem está aprendendo. Em alguns baralhos antigos, principalmente os de Marsella, os que são da linha do Marsella, os arcanos menores mostram só símbolos dos naipes, eles não têm figuras, eles vêm só ali com as copas, as espadas, os paus e as moedinhas de ouros desenhadas. Mas no tarô Waite, cada carta mostra uma cena. Existe uma situação acontecendo na imagem. Personagens, movimento, expressões, elementos simbólicos. E isso ajuda muito na interpretação. Por exemplo, se uma carta mostra alguém caminhando, você percebe movimento. Se mostra alguém parado ou olhando para alguma coisa, pode indicar espera ou reflexão. Se aparecem 3 pessoas, pode indicar ali uma troca, um acordo, uma relação. Por isso que o tarô de Waite se tornou a base de estudo para milhares de tarólogos no mundo inteiro e também muitos profissionais usam ele. Quando você aprende com esse baralho, cria uma referência visual muito clara e depois disso fica muito mais fácil interpretar outros baralhos também. Agora, existe uma dúvida muito comum entre iniciantes. Muita gente acredita que precisa sentir algum tipo de conexão especial com o baralho antes de comprar, como se fosse necessário sentir uma energia específica. Mas na prática, isso não funciona assim. A conexão com o baralho não acontece no momento da compra. Ela acontece com o uso, acontece com o estudo, com a prática. No começo, o baralho é só um conjunto de cartas. Mas conforme você começa a estudar, observar as imagens, fazer as leituras, você começa a se familiarizar com aquelas cartas. E é essa familiaridade que cria o vínculo. Então não se preocupa se você não sentir nada especial no momento de comprar o baralho. O que cria conexão é o tempo da prática. Outra pergunta que aparece muito é: depois que eu aprender a ler tarô, posso usar outros baralhos? Claro que pode! Na verdade, muitos tarólogos acabam tendo vários baralhos diferentes. Existem baralhos com artes incríveis. Baralhos temáticos, baralhos inspirados em mitologias, baralhos modernos, baralhos minimalistas. Tudo isso pode ser explorado depois. Mas quando você aprende a base primeiro, fica muito mais fácil interpretar qualquer outro baralho. Porque você passa a reconhecer o arquétipo da carta, mesmo quando a arte muda. Por exemplo, mesmo que o desenho depois seja diferente, você ainda vai conseguir reconhecer a energia do louco, do enforcado, do julgamento ou da justiça. Então, aprender com uma base sólida facilita muito o resto do caminho. Agora vamos falar de alguns critérios práticos para escolher o teu primeiro baralho. E o primeiro deles é o tamanho das cartas. Alguns baralhos são muito grandes, outros são menores. O ideal é escolher um tamanho que seja confortável para a tua mão, porque você vai embaralhar essas cartas muitas vezes. Se o baralho for grande demais ou difícil de manusear, pode atrapalhar a tua prática. E outro ponto importante é a qualidade da impressão. Prefira baralhos com imagens nítidas, com cores equilibradas, com símbolos fáceis de identificar. Cartas muito escuras ou com impressão ruim podem dificultar a leitura dos detalhes. Também vale observar a qualidade do papel. Baralhos muito finos podem desgastar rápido. Baralhos muito duros podem ser difíceis de embaralhar.
Outro detalhe interessante é verificar se o baralho acompanha um pequeno guia, que nem esse aqui assim. Muitos baralhos vêm com esse livreto explicando o significado básico das cartas. Isso não substitui um estudo mais completo, claro, mas pode ajudar bastante ali no primeiro dia, matar uma curiosidade, sabe? Até que você aprenda de verdade. Agora deixa eu te dar uma dica importante. Não fique esperando encontrar o baralho perfeito, porque isso pode fazer você adiar o início do estudo. Escolhe um baralho claro, simples e começa a praticar. O aprendizado do tarô acontece com o tempo. No começo você vai olhar para as cartas e sentir que ainda não entende muita coisa. Isso é completamente normal. Com a prática você começa a reconhecer padrões, começa a perceber os símbolos, começa a entender como as cartas conversam entre si. E as leituras começam a fluir de uma forma muito mais natural. Muitas pessoas se surpreendem quando começam a estudar o tarô. Com método e prática, as leituras começam a fazer sentido muito mais rápido do que as pessoas no geral imaginam. Então, se você quiser resumir tudo isso em poucos passos, pensa assim. Primeiro, escolha um baralho com imagens claras. Claras no sentido de lúcidas, né? De bem desenhadas, enfim, bem compreensivas. Segundo, prefira começar com o tarô Waite. Terceiro, não espera sentir alguma coisa mágica para comprar o teu baralho. 4. Começa a estudar e praticar. Esses 4 passos já são o suficiente para que você inicie no tarô com segurança. Agora, se você quer aprender tarô de uma forma organizada e começar a fazer as tuas primeiras leituras com método, eu tenho um curso onde eu te ensino exatamente esse processo. Desde o significado das cartas até como fazer as leituras completas. Inclusive como fazer a tua primeira leitura de tarô em 7 dias. O link tá aqui na descrição do vídeo. Vai lá, clica e dá uma olhadinha. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor como escolher teu primeiro baralho de tarô, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like pra mim. Nos próximos vídeos eu vou continuar explicando tarô de uma forma clara, prática e aplicável para quem tá começando.